Olá, o Panorama TVC está de volta e agora o assunto é a mudança na coleta do lixo doméstico aqui em Rio Preto. Para algumas regiões da cidade, haverá alterações nos dias, horários e frequência do serviço. Para entender melhor como tudo isso vai funcionar, eu converso agora com Douglas Guedes, que é assessor especial da Secretaria de Meio Ambiente. Boa tarde, Douglas. Obrigada pela participação. Boa tarde, Vivian. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com você aqui. Douglas, vamos detalhar essa mudança. Já começa agora, né? O início do mês de abril marca também esse novo esquema, esse novo cronograma da coleta de lixo. Fala pra gente quais serão as principais alterações aí, as regiões que a gente vai identificar uma maior mudança, né, nesse serviço. Vivian, a prestação de serviço da coleta domiciliar aqui no município, né? Ela permaneceu, foi até ontem, sem alterações. Então, a partir de hoje, o município de São José do Rio Preto já vai notar algumas alterações em algumas regiões, né? No que diz respeito ao período e frequência, né? Então, assim, muitos bairros que haviam necessidade, por exemplo, que havia a coleta realizada de forma diária, nós verificamos, assim, fizemos um levantamento e readequamos todo o cenário da coleta realizada no município, né? Então, esses municípios acredito que vão, a partir de hoje, já vão ter essa percepção de alteração, né? Porque a coleta em São José do Rio Preto, a partir de hoje, é igualitária para todos os bairros, né? De forma alternada, 3 vezes na semana, ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E agora a gente tem a possibilidade da coleta diária em alguns pontos, né? Quais pontos são esses? A coleta diária é meio que uma exceção à regra, vamos dizer assim, né? Então, assim, coleta diária é apenas para alguns locais no município que realmente há essa necessidade, né? Há vários fatores, né? Ou a população flutuante, ou muitos prédios verticalizados, né? Muitos predinhos. Hoje o município está crescendo muito, a gente pode ter essa noção que alguns bairros novos, a demanda maior, assim, são de prédios verticalizados, né? Então, assim, são locais que o município identificou que não é possível ser realizado a coleta só 3 vezes na semana. Então, assim, houve uma necessidade de fazer essa readequação e tirar locais que não havia necessidade de ser coleta diária para poder coletar esses novos bairros do município. Posso citar, por exemplo, a região central ali, o Calçadão, né? População flutuante, vem pessoas de todos os municípios vizinhos, ou para consumir, para fazerem compras. Ali tem alguns bairros também na região do HB, né? Muitos predinhos também, a utilização do hospital também, vindo de pessoas de outras regiões, né? Os bairros ao lado, para utilizar-se do serviço público ali, do hospital. Então, foram alguns dos pontos que nós identificamos que tinha que ser feita uma readequação. Douglas, uma outra questão que a gente conseguiu identificar é, por exemplo, na questão do horário dessa coleta, né? Para alguns locais a coleta é de manhã, para outros a coleta é noturna. Como é que é definido isso? É justamente de acordo também com esse movimento de cada região, do horário de produção do lixo e também do descarte? Sim, com certeza. O período diurno e o período noturno influencia também pela particularidade de cada bairro, né? Então, por exemplo, a gente não consegue adequar a coleta, por exemplo, aqui no centro da cidade, um período diurno, né? Fica inviável por várias questões, mas a principal, por exemplo, é o fluxo o movimento de veículos, de carro. Você imagine um caminhão de coleta domiciliar circulando ali pela região central 8 horas da manhã. Inviável, né? A gente ia atrapalhar todo o fluxo, o trânsito, fica uma coisa muito assim, né? Não dá para se aceitar. Então, pensando nisso também, o município readequou vários pontos estratégicos que não daria para ser feita a coleta no período diurno, né? Então, a gente aproveitou e já fez essa readequação. Douglas, falando de números gerais aqui da cidade, qual que é a produção diária de lixo por pessoa em Rio Preto? A gente está aí próximo a uma média nacional, que número seria esse?
Isso, nós consideramos, Olivia, a produção aproximada, estimada da produção nacional, né? Que gira em torno de 0,800 gramas, né? A 1 quilo. Por que isso? Porque nós não conseguimos ainda estimar com precisão esse número por conta ainda dos grandes geradores, né? Então, que influencia muito. Mas eu acredito que em breve nós já poderemos ter esses números assim exatos, né? A partir do momento que a gente conseguir separar a parcela de resíduos dos grandes geradores, o município poderá contar com esse número próprio, né? E não se basear somente pela geração nacional. Douglas, vocês chegaram a identificar algum tipo de flutuação aí nos números da produção de resíduos, considerando que a gente vem aí de um bom período de isolamento social e depois um momento de reabertura, né, de flexibilização aí das regras do isolamento? A produção, a coleta de lixo mudou nesse período? Foi muito diferente ou não? Lívia, inicialmente, sim, foi notado, sim, uma grande variação de consumo, né? Por conta assim, as pessoas começaram a ficar mais restritas nas suas residências, então houve um aumento significativo de embalagens, né? Material descartável, PET, por conta disso aí, da pessoa não poder sair para utilizar restaurante ou shoppings e tal. Então a gente notou essa produção aumentada na questão de resíduo reciclável, vamos dizer assim. Mas houve uma mudança, sim, porque com alguns meses foi se normalizando. Tá certo. Douglas, e quando a gente fala do destino desses resíduos domiciliares, né? Tudo que é coletado, qual que é o destino final? Qual que é a porcentagem que vai para aterro? Qual que é a porcentagem, por exemplo, que vai para reciclagem ou que pode gerar ali matéria orgânica, né? E ser aproveitada de alguma outra forma? Como que é esse descarte hoje aqui em Rio Preto? O município, Vivian, de São José do Rio Preto, ele é considerado até como uma das referências nacional justamente por essa questão. Apesar de não termos ainda implantado no município um serviço exclusivamente de coleta seletiva, né, para todos os bairros, que é um sonho até do governo, a gente batalha para implantar isso em breve para todos os bairros. Sim, o nosso contrato hoje de coleta domiciliar, ele foi pensado também para minimizar os danos causados por essa ausência da coleta seletiva. Então, até aproveitando a oportunidade, eu peço assim, aos munícipes que continuem fazendo a sua parte na residência, né? Separando o material reciclável do material orgânico. Por quê? Apesar de a pessoa ainda ter essa visão de eu misturo tudo porque vai chegar lá, a coleta domiciliar vai jogar tudo no mesmo caminhão. Não, o nosso contrato, ele prevê serviço de coleta, né? E esse material coletado diariamente, ele vai para uma usina de triagem, né? Que faz parte do escopo contratual. Então, o que é isso? O resíduo coletado, ele vai para essa usina, ele passa por uma esteira que o pessoal manualmente ali e mecanicamente vão separando esse tipo de material em recicláveis e material orgânico e tentando recuperar um pouco desse resíduo que não era para estar ali, entendeu? O resíduo reciclável, por exemplo. Então, assim, boa parte desse resíduo nós conseguimos ainda recuperar. Então, eu posso dizer mais ou menos um número de aproximado de 30%. Então, todo resíduo que é coletado diariamente, aproximadamente 30% desse resíduo ele consegue ser recuperado em 12% de material reciclável e 18% de material orgânico, que acaba virando composto orgânico. Tá certo. Douglas, o novo cronograma acabou de começar. Você acredita que é possível algum ajuste? Vocês esperam isso mesmo, né? De algumas semanas em funcionamento para entender se ele fica dessa forma, se é necessário algum tipo de adequação? Como é que vocês pretendem fazer essa avaliação? Vivian, nós estamos muito confiantes, né, nessa readequação, que ela foi através de estudos realizados, né? Tanto pela gestão pública, em parceria até com a operadora de serviço hoje aqui no município. Então, eu acredito que, sim, lógico,
É questão, o município às vezes vai se sentir prejudicado, né? Aquele que, por exemplo, tinha coleta diária, mas como assim? Eu não vou deixar de ter coleta diária. Esse município ele tem que entender que a coleta ela é igualitária para todos, né? Então, a coleta é 3 vezes na semana. Já é assim, um número que atende muito bem a qualquer município aqui do município, entendeu? Então, essa pessoa, ela vai ter que entender que ela estava sendo, por algum motivo, privilegiada. E há alguns bairros que, por exemplo, não havia realmente a necessidade, entendeu? Então, eu morava numa região, por exemplo, que a minha coleta sempre foi 3 vezes 3 vezes na semana e atendia muito bem. Então, essas pessoas têm que ter só um pouquinho de paciência, né? E entender que isso é para um bem em prol da comunidade no todo, né? E mais uma observação, porque assim, a gente às vezes vai contra a política nacional. O nosso raciocínio ainda assim, ele vai contra o que vem estipulando diretrizes federais, né? A política nacional de resíduos sólidos, o novo marco de regulamento, o novo marco de saneamento, né? E, assim, na verdade, a gente tem que começar a reduzir o nosso consumo. Reduzir, reaproveitar, reciclar. Isso o que implica? Menos coleta diária, menos coleta na semana. Não há necessidade. Então, as pessoas ainda confundem assim, não, eu quero ter todo dia coleta na minha, mas por quê? Você está consumindo tanto assim, entendeu? Então, o que eu peço só, assim, para quem às vezes está nos assistindo, para ter um pouco dessa consciência, porque é para onde, não é só Rio Preto, tá? Nível Brasil, tá todo mundo caminhando para isso. Tá certo. Bom, eu quero deixar um recado aqui, porque se alguém tiver dúvida como que vai funcionar a coleta, né, na sua área, no seu bairro, a Prefeitura disponibilizou um telefone, é o 0800 771 0155. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode ligar nesse número. Se você quiser conferir a lista completa de bairros, já com todas as informações sobre o novo cronograma, você encontra no site da Câmara. A gente disponibilizou esse documento lá. Basta acessar o riopreto.sp.leg.br e clicar na aba Utilidade Pública. Quando você clicar lá, você já vai conseguir identificar um linkzinho que vai trazer aí a lista completa das áreas aí onde houve a mudança da coleta. Eu agradeço, Douglas. Douglas, quer deixar mais algum recado aí para os nossos munícipes? Eu agradeço a oportunidade, né, esse espaço cedido para a Secretaria de Meio Ambiente, né, levar essa informação aos munícipes, né, que é de grande valia, e eu me coloco à disposição. Qualquer pessoa que queira tirar a dúvida, queira conversar, pode ligar aqui, estamos abertos a responder todo e qualquer tipo de questionamento. Então, tá certo. Douglas, muito obrigada por sua participação.